Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Então, se hoje é o primeiro dia de uma série de charlas, como lhe chamam, esta formalidade de apresentar os cumprimentos, no nosso caso, deveria ser assim, bem-vindos ao mundo hospitalar da poesia. E então, naquilo que combinamos mais ou menos que hoje seria um autor, como em todas as outras sessões, um autor e alguns dos poemas desse autor, eu escolhi o Nicanor Parra. O Nicanor Parra é chileno, faleceu há cerca de 3 anos, com a provecta idade de 103 anos. Era um indivíduo curiosíssimo, um indivíduo interessante. Ele era matemático, cientista e poeta consagrado do Chile. O resto do Chile é conhecido exatamente por um país de poetas e suicidas. Este anátema também, anátema e elogio simultaneamente, também foi dedicado a Portugal pelo Unamuno. O Unamuno falava de Portugal, país de poetas e suicidas, porque realmente havia uma série deles que se suicidaram, o Camilo, o Laranjeira, etc., contemporâneos e amigos dele. Mas, na realidade, no Chile há vários poetas, muitos poetas. Há 2 deles até que foram prémios Nobel. Foi exatamente o Neruda e a Gabriela Mistral. E há uma série deles. Um dos grandes poetas que eu tenho uma predileção é justamente o Nicanor Parra, que faleceu então há 3 anos. Teve uma vida muito curiosa, muito interessante. Era um indivíduo não alinhado, não era da esquerda nem da direita, era anticapitalista, dizia-se, mas também era antissocialista, mas não era assim propriamente um anarquista barato. Ele era um ecologista, digamos assim. Hoje arrumar-se-ia, se tivesse que o fazer, como ecologista. Numa determinada altura, os poetas e os escritores, mas nomeadamente os intelectuais mais relevantes da América Latina, como de resto em todo o mundo, houve uma certa hegemonia comunista, como em Portugal também, e noutros países da Europa. Na América Latina, portanto, era o Pablo Neruda, aliás, o Neruda foi candidato do Partido Comunista. No Brasil, o Jorge Amado, o Otávio Paz, no México, por aí fora, eram indivíduos de uma esquerda comprometida com o comunismo, nessa altura hegemonicamente stalinista. E, curiosamente, o Parra descolou dessa gente toda e concitou até alguma animosidade, ou bastante animosidade de muitos deles, e até não comunistas, que é o caso do Jorge Luís Borges, que era um conservador, mas que tinha um certo ciúme dele, e comentava como é que é possível um tipo que se chama Nicanor ser poeta. E então este Nicanor Parra tinha particularidades interessantes até da vida dele. Era um indivíduo que viveu até aos entrados 90 anos, viveu sozinho, num aldeamento, numa pequena cidade nos arredores de Santiago do Chile. Eu, por acaso, estive em Santiago do Chile muito pouco tempo, mas deu para ir ver um sítio, agora não me recordo o nome, onde ele parava, que era perto de uma estação ferroviária, onde paravam assim uns boémios e tal. E onde ele parava, dizia alguns poemas, mas não era propriamente uma figura decorativa desse local. De resto, exatamente uma das coisas que ele dizia é que a poesia devia ser dita à barra das tabernas. E, portanto, de resto até, este caráter iconoclástico do poeta e que ele cultivava deu-lhe ele o nome que depois foi mais ou menos cunhado na obra literária dele como a antipoesia. Ele era o antipoeta.
achava que a poesia devia ser exatamente dita à barra, como ele dizia, devia ser vivida desta forma. E, de resto, a poesia dele tem conteúdos perfeitamente iconoclásticos. Já agora posso lhe dizer um dos poemas dele. Gostava imenso de... Um dos poemas curtos, de poucas sílabas, embora ele tenha poemas muito grandes. Aliás, tem um poema autobiográfico muito curioso, que depois até lhe irei mostrar na próxima vez que você aqui venha, que é um poema que é autobiográfico e que, à primeira vista, parece-me um plágio. Parece mesmo um plágio. Tem sítios que é quase um plágio, pelo menos da ideia do nosso Bocage. O Bocage, obviamente, que é muito anterior ao Parra e, portanto, parece... Será que realmente... Bem, mas isso, não, pelo menos para mim, não retira o mínimo valor. Até porque se fosse um plágio, é um plágio honroso. Bom, mas então, os poemas curtos dele, há um que eu acho que é muito interessante, que é este assim. Poemas que são aforismos quase. De resto, um aforismo é uma figura literária muito próximo ao poema. O aforismo é um conteúdo que tem algo da poesia e que concentra, numa tensão literária muito grande, concentra o máximo de informação. Isso é que é o caráter do aforismo. E então este poema é assim: trabalhadores e capitalistas de todo o mundo, uni-vos antes que seja tarde. Portanto, isto é assim uma espécie de plágio do pensamento marxista. Trabalhadores de todo o mundo, univos, portanto, que era na luta revolucionária. Na luta da revolução. Aqui ele diz, sim senhora, vamos a isso, unidos, mas capitalistas e realmente dá a impressão que, quer dizer, isto que parece, assim, aqui os linguistas chamam um oxímoro, que é uma, digamos assim, uma expressão que contém os seus contrários, portanto, é um conceito que encerra dois contrários, capitalistas e trabalhadores. Por natureza, aquela ideia que temos é que existe aqui uma irreversível contradição entre capitalistas mas há um outro talvez ainda mais curioso, que se torna atual, que é também um poema curto, que é assim: a esquerda e a direita unidas jamais serão vencidas. Já viu, aqui há uns tempos atrás, então sobretudo se fosse no 25 de Abril, 25 de Abril, quem dissesse uma coisa dessas, dizia, tu és um imbecil, levava logo uma rodada de idiota, porque então a esquerda e a direita unidas, portanto, isso é o exemplo máximo do oxímoro, ou seja, a palavra duas palavras que não se conciliam num conceito. E repare como realmente isso é verdade, em determinada altura. Você repare que, por exemplo, aqui há pouco tempo, nesta situação, neste transe dramático, talvez, que vivemos, que foi o confinamento, em que aqui sobretudo na nossa vizinha Espanha, as pessoas morriam que nem tordos, passa a expressão cinegética, realmente as pessoas estavam atemorizadas, arrasadas. E curiosamente aqui em Portugal, este dito, ou esta palavra de ordem, ou se quiser este poema do Parra, consumou-se a esquerda e a direita unidas, ou seja, a esquerda, chamamos-lhe então a esquerda, a geringonça daqui, o Partido Comunista, ou seja, o governo, consubstanciando a esquerda, e a direita, consubstanciada na oposição da direita, que seria o Partido Social Democrata, com o seu líder, deu uma prova de unidade que foi glosada em todo o mundo, nomeadamente exatamente aqui na Espanha, em que aqueles indivíduos não se entenderam, a esquerda e a direita não se entenderam, e houve mazelas notórias devido a isso. Estes dois poemas do Parra são uns exemplos daqueles muitos que ele escreveu. Ou e seja, que o definem. Esse poeta
é um unificador também social. Ora bem, o que ele dizia exatamente, o que ele pretenderia era que houvesse em torno daquilo que é o essencial, que era, por exemplo, ele diz exatamente coisas do estilo de o capitalismo está condenado à pena capital. Portanto, pois, ele próprio... Ele brinca com os conceitos, o capitalismo está morto. O capitalismo está condenado e, por sua vez, ele passa para outro patamar em que fala exatamente da ecopoesia, ou seja, os poemas deles estão todos eivados desta preocupação, que é a luta pelo ambiente, e reparo o quanto isso é contundente e atual. Atualíssimo, não é? Atualíssimo. A ecopoesia. Exatamente. As preocupações, não é? do mundiais, no fundo, é a ecologia, cada vez mais, que o poeta... Deveria ser. E os poetas realmente são a nossa sinalética, não é? Muito antes, não é? dos políticos e muito antes... Sim, muito antes, e se calhar isolados até, porque você veja a quantidade de líderes das potências mundiais que negam a intervenção sobre o clima, que não alinham como prioridade o câmbio climático. Claro. Porque a nossa própria sustentabilidade, não é, do planeta começa precisamente por essa preocupação ecológica. E realmente o poeta é multi-preocupado com toda a essência do homem. E Parra, muito atual, como poeta. Mas aí portanto, se calhar não a acompanho mesmo em parte daquilo que diz. O poeta, há alguns poetas, porque há poetas que são perfeitamente, vivem noutro planeta, não por fuga ecológica, mas por uma incompreensibilidade. Aliás, há um dia, vamos se calhar falar nisso também, há um poeta, é um grupo musical, creio que são os indivíduos andaluzes que cantam um poema, tem um poema, uma música que eles cantam, que cantam os poetas andaluzes de agora. Eu creio que isso, quando cantam, parece que estão solos. Sim. Que quando cantam, parece que estão sós. Que quando fazem poemas, dá a impressão que nada têm à volta. Isto é curioso, sabe, este poema. Eu creio que isto é um poema do Rafael Alberti. O Rafael Alberti, que é um dos grandes poetas espanhóis da geração de 27, como eles chamam, dos quais fazia parte o Lorca, etc. O Rafael Alberti era um indivíduo, a propósito de outro dia estarem a falar de intervenções multitudinárias dos poetas em estádios. Eu não sei se isso teria sido verdade. Agora, que realmente era, por exemplo, o Rafael Alberti, fazia ele e outros, era, por exemplo, fazer grandes sessões de poesia, era nas prisões, onde estava prisões com o militar. Há uma grande prisão em Madrid, que é a prisão de Carabanchel, que tem, não sei quantos 3.000 presos e tal, e ele juntava os 3.000 presos e falava em poesia e tal, com microfones e tal. Mas, portanto, alguns poetas, muitos, felizmente, se calhar era esse que você se estava a referir, são indivíduos que, portanto, o que cantam em verso é exatamente os dramas humanos dos homens concretos, dos homens que andam na rua e sofrem com a poluição, neste caso do Parra, quando fala da ecologia, dos que são privados da liberdade. Não é liberdade de andar aos berros, mas liberdade de exprimirem, portanto, as emoções, de exprimirem o seu pensamento livre. Ele preocupa-se também com isso. Aliás, há um poema muito interessante do Parra, que é uma espécie de um grito antipoético, um grito anti-liberdade, um grito contra a proibição, é isso que eu quero dizer, um grito anti-proibição. Havia antigamente
havia um grito, digamos assim, uma palavra de ordem que é proibido proibir, porque habitualmente a proibição não portanto, não é a proibição de matar o outro, é obviamente que é proibido matar o outro, é proibido roubar a comida aos outros, logicamente que isso é proibido. Agora, proibir, por exemplo, certas manifestações estéticas, por exemplo, ele insurgia-se contra isso. Proibir a expressão, a liberdade da expressão, não é? Sim, a liberdade sim. da manifestação, de alguma forma, a extensão do corporal, não é? Porque a expressão é a manifestação do cultural. E, de alguma forma, também, eu quando referia os poetas, a rúbrica tem uma magia, que é poetas do mundo. E, essencialmente, vamos falar dos poetas que realmente são do mundo. Não é minimizando os outros, que também são poetas, mas realmente aqueles que conseguem transformar, as nossas mentalidades, precisamente que são os ecológicos. Foi nesse sentido do mundo real. Do mundo real. Não propriamente do mundo geográfico, não propriamente da geografia, mas do mundo, claro. do mundo da vida. Do mundo da vida, vida, o mundo da vida, os filósofos da vida, mas da vida real, realmente, porque eles conseguem fazer canções com coisas com sofrimento, no fundo, com coisas bonitas e alegres, com flores, mas também fazem cantigas com sofrimento e que nos toca, não é? Porque nós temos um coração. Não é? O primeiro órgão que nos nasce é o coração. E realmente o poeta tem essa perspicácia. Toca precisamente no primeiro órgão que nos nasce do coração. O cérebro vem depois, não é? Sim. 25 dias depois nasce o cérebro. Primeiro é o coração. Olha, está-me a ensinar uma coisa que eu deveria saber. Até porque estudei qualquer coisa relacionada com isso, mas já não tinha isso. Capaz de ser. Aliás, o coração deve ser o órgão que mais manifesta. Alguém há pouco tempo dizia isso: o coração é o órgão que mais exprime o sofrimento. E depois a seguir, dizia ele, são os joelhos. Está bem visto, não está? Os joelhos. Os joelhos. A pessoa que cai de joelhos, ou que tem que se ajoelhar perante a vida. Mas então o nosso Parra era um indivíduo muito engraçado. Vou dar dois poemazinhos então para chegarmos ao fim desta... E uma história fantástica que penso que já me segredou, que foi com um funcionário, penso que um vigilante, que vivia muito triste na sua vida cotidiana. Sim, esse é curioso, porque o Parra, portanto, vivia nesse aldeamento, vivia sozinho, era um indivíduo muito interessante. Aliás, se for ver as fotografias, era um homem elegante, tinha uma boa figura. Calculo que as mulheres se deviam encantar da beleza dele, porque realmente o tipo tinha uma belíssima figura. E então o Parra, e depois era mordaz nas críticas que fazia. Uma das coisas muito engraçadas então é essa história. O empregado do aldeamento era um homem bisonho, muito calado, portanto muito circunspecto, com um semblante permanentemente triste ao longo dos dias e dos meses e das semanas e dos anos. O Parra um dia não se conteve e abordou e disse: "Oh, senhor Artur, por exemplo, você vai-me dizer uma coisa, porque é que o senhor tem assim esse aspecto triste, se nunca ouvi rir, você deve ter um sofrimento qualquer, o que é que se passa?" E então o guarda, senhor Artur, imagino eu que ele assim se chamava, calculo, deu-me para lhe chamar Artur, abriu o coração ao Parra e disse-lhe: "Olha, sabe o que é? Eu sou um indivíduo amargurado, a minha mulher é-me infiel, corre inclusivamente aí o boato de que o meu filho mais pequenino, coitadinho, que nem é meu filho e tal, de maneira que o Parra, portanto já com os seus 90 anos nessa altura, e portanto que já está
noutro patamar em que estas coisas para a infidelidade conjugal têm pouca relevância. Vira-se para ele, pá, e diz, enfim, tentou consolá-lo e tal. Isto era próximo do Natal. E então, na altura do Natal, o Parra pegou numa folha A4 e entregou-lhe com este poema lindíssimo, que deve valer muito na literatura. Um poema manuscrito que dizia assim, o título era Sagrada Família. Eu chamo-me José, ela é a Maria. O nosso filho idolatrado chama-se Jesus. Correm rumores de que eu não sou o pai biológico. Mas isso carece de importância. Eu assumo-me como pai platónico. O que é importante é que a Sagrada Família está aqui. Que querem que vos diga? A mim basta-me que o puto me chame papá. Muito boas festas, muito bom Natal. Muito obrigado pelas atenções dispensadas. Nicanor Parra, e entregou-lhe este poema. Ele realmente tem esta... acho bonito isto, porque realmente é... Enfim, que mensagem melhor aqui se pode encerrar. Isto então é que é quase um aforismo, pá, não é? Um aforismo, efetivamente, que inicialmente... De que eu falava. Que realmente... Está aqui concentrado tudo. Este indivíduo, pá, usa exatamente, portanto, o Natal. Sim, claro, algo... Usa estas as figuras mitológicas para chegar ao coração daquele indivíduo que lhe o abriu. Já viu? Este homem deve ter ficado... isto foi terapêutico, de certeza absoluta, para ele. Pá. Já viu? Há um outro poema com que eu vou terminar, que é uma coisa... Isto só, portanto, é o Parra. Eu ficaria aqui com o Parra, ficaríamos... num bar de uma cidade lindíssima, que é a Corunha. É a cidade galega que eu acho mais interessante. E então, lá num bar, então tinha lá um poema, pá, que eu por acaso passei aqui. Eu tinha uma folha, pá, mas olha, como digo, fui a Coimbra tratar de um assunto importante, ao hospital da universidade, vinha à pressa para não faltar ao compromisso. E então nesse bar tinha uma coisa que dizia advertências. Eu cheguei lá ao pé e copiei este poema, que depois já fui confirmar, e que eu estou a traduzir. Não sei se vou traduzir bem. Já bom, no fim, há aqui algumas palavras que eu traduzo para um português mais comum, que aqui há coisa de talvez 20 anos, não fosse tão autorizado, digamos, ou pelo menos não aparecia nos jornais, mas estas palavras que aqui vêm aparecem agora até na imprensa. Talvez na televisão não, mas, por exemplo, nos jornais impressos aparece. E que eu traduzo exatamente com este caráter do Parra, dizer que se deve falar à vontade. Nessas advertências dizia assim: é proibido rezar, espirrar, cuspir, elogiar, ajoelhar-se, venerar, gritar e expectorar. Neste recinto, proíbe-se dormir, inocular, falar, excomungar, harmonizar, fugir e interceptar. Estritamente proibido correr. Proíbe-se fumar e foder. Este é o poema iconoclástico do Parra. Esta tradução que eu usei desta palavra, ele tinha fornicar. É assim uma palavra realmente mais púdica, mas isto é muito curioso, porque ocorreu numa altura em que, na Corunha ou numa dessas cidades, houve um escândalo em que foi apanhado um parzinho a ter relações sexuais dentro de uma igreja. Deve ter sido um impulso
libidinoso de tal ordem, e isso foi muito badalado. E se calhar claro, puseram lá relacionado com isto. Claro, e o Parra, como sempre, um crítico poeta, também quis, de alguma forma, fazer a sua sentença, não é? Levou à barra, precisamente, do bar, não é? Sim, sim. À barra da tasca, Exatamente. à advertência. À advertência. Algo que porque realmente, ouça, sem dúvida nenhuma, ninguém em juízo perfeito, era capaz de fazer naquele sítio. Aquilo é um bar, e o homem, quando pôs aquilo, foi mais com este sentido lúdico, se calhar, transgressor, porque realmente esta palavra é forte, que ele usa, e é curioso que, a ver, isto já foi há não sei quantos anos, pá. É curioso que ainda hoje estive a falar com gente conservadora, no sentido mais elogioso e se calhar do qual eu até estarei próximo, desse conservantismo. E estivemos a falar precisamente das palavras e dos títulos, que às vezes não têm o sentido preciso que se lhes dão. Há um título que esteve aí, de uma obra lindíssima, lindíssima, uma obra interessante. Começa por ser de um autor ímpar, dos Nobel mais, se calhar talvez o Nobel mais, pelo menos para mim, da minha geração, e até agora, o Nobel mais consagrado, mais brilhante, que é o Gabriel Garcia Marques, que tem um livro, que tem um título que não tem nada a ver com o sentido, com a etimologia, que é A Memória das Minhas Putas Tristes. Não sei se já ouviu falar deste título. É que não tem nada a ver com, quer dizer, só, enfim, os púdicos, só o etéreo é que poderia ficar escandalizado com a palavra, porque na realidade o conteúdo não tem nada a ver com isso. Ou melhor tem, mas é no sentido mais humano da palavra, digamos assim. Seria um anti-marketing? Talvez. Do Gabriel Garcia Marques, esperava-se que realmente ele afronta, sim, não é? Exato. E que quisesse pelo nome, realmente que as pessoas compram os livros pela capa e não pelo seu conteúdo. Se calhar. E eu penso que seria... seria... A ver se eu estou lá também, ou se posso ir para lá. Bem, mas aqui no caso concreto, então, do Parra, ele tem muito, enfim, formas de contundência, digamos assim. E nós também temos alguns poetas que usam isso. Não, neste caso aqui é uma expressão sexual, mas já há outras coisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, há um poema, ou melhor, há uns versos do Alexandre O'Neill que eu acho interessante e que já eu tenho usado para mim próprio, para analisar enfim, algumas cenas do meu cotidiano em que presenciei exatamente isto metaforicamente, mas que pode ser a realidade. Um verso que diz assim: com o meu mau hálito já dei cabo de um baile. Conhece esse? Acho interessante, porque realmente isto é metafórico. Mas você agora imagina o que é que terá sido um indivíduo cheio de caspa e mau hálito e pedir, no tempo em que havia bailes neste sentido, e ter havido um desacato, uma nega, não sei quantos, uma cena de pancadaria, parou a música e não sei quantos, deu cabo de um baile. Ou então, metaforicamente, como é que certas pessoas, enfim, que mandam pela boca fora certas verdades, e a coisa começa-se a tornar mais turva, depois passa à ebulição e não sei quantos, e acabou a sessão. E acabamos também, por minha parte, acabamos esta sessão com... Esta nossa... já lá vamos com 30, 40 minutos. Pá, isto é muito. Talvez um próximo. É delicioso. Isto é as delícias. Nós vemos aqui, não é o Jardim das Delícias, mas realmente a conversa poderia-se prolongar. Então, se fôssemos falar de Alexandre O'Neill, meu Deus, não é? Ficará para uma próxima. Pois. Acho que realmente é um descobridor. Mas acho que realmente espero que tenha entendido o que é que são as minhas boas-vindas ao terreno, ao mundo hospitaleiro
da poesia. Hospitaleira da poesia. Poetas do mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.